Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime, estamos aqui mais uma vez nesta segunda-feira e que bom, o Brasil venceu de 6-2 do Panamá. Beleza, sofreu 2 gols, mas um gol bateu lá na barreira, foi desvio, não foi erro, considero erro do Adson, até porque ele tinha se posicionado bem, isso que, bem, foi uma atrapalhada, acontece, não foi mais pro desvio. E o segundo gol do Panamá, que bucha que foi aquela. E a gente tem que falar a verdade, que os reservas jogaram bem melhor que o time titular. Acho que se o time titular ficasse, talvez a gente teria ganhado, só que num placar tipo 3-2, como ficou, como foi os gols do Panamá, foram 2 gols. Mas acho que, cara, ia ser um pouco mais arranhado. Talvez ser um 4-2, mas o Brasil jogou melhor com os reservas. O Paquetá jogou muito bem. Beleza, foi contra o Panamá e tal, mas o Paquetá jogou muito bem. Sabe, a gente teve um jogo sensacional. O Danilo também jogou muito bem. O Danilo, se ele é um bom jogador. O Endrick não fez gol, mas eu senti que ele jogou bem também. Foi um bom jogo, cara. Foi um bom jogo do Brasil e levar em consideração que os reservas estão jogando melhor que os titulares. Então a gente tem que levar em consideração o próximo amistoso, que é contra o Egito. Bem, mas vamos falar de Fórmula 1. O vídeo de hoje não é sobre um assunto específico, é sobre dois, três. Vamos falar um pouco sobre as coisas que vem acontecendo nas últimas semanas. Eu quero falar mais precisamente sobre a treta lá do Esteban Ocon na Haas, eu vou pegar o nome do cara que eu não me lembro direito, é o Hayao Komatsu, que é o novo chefe da Haas, que o cara tá, enfim, tá botando ordem lá na Haas, não é à toa que a equipe tá sendo bem forte, pelo menos por parte do Adverb, mas já vamos chegar lá no grid intermediário. E vamos falar também sobre o George Russell. O George Russell, mais precisamente, vai ser o primeiro assunto desse vídeo. O George Russell na Mercedes em si. E também sobre uma possível melhora da Ferrari ou da McLaren entre essas duas equipes pro Grande Prêmio de Mônaco. Esses três assuntos. E, resumindo, George Russell, Esteban Ocon e Ferrari e McLaren juntas. Porque a gente vai falar um pouco delas, como foi o desempenho delas na última corrida. E a gente tem que levar em conta qual dessas duas equipes é a melhor como segundo melhor carro, já que a Mercedes, bem, tá bem na frente. Vamos começar falando do George Russell. A gente viu na última corrida ele, bem, abandonando e tal, ele reagiu de forma, bem, ficou alterado. Mas, claro, é normal. Vendo da forma boa da vida, do jeito mais justo possível, não é legal ficar muito brabo, não é legal, mas a gente tem que entender uma coisa. O George Russell, ele está ele é para ser o primeiro piloto da Mercedes, talvez ele perca essa vaga para o Antonelli, ele vai continuar sendo piloto da Mercedes, mas talvez seja o segundo piloto com o passar do tempo, talvez até em anos. Mas, cara, a gente vê a maré de azar que o George Russell passa dentro da Mercedes. O azar que esse piloto tem é indiscutível. Ele até falou que... Ele disse uma frase que algumas pessoas tiraram de contexto, que ele disse que parece que tem alguém lá em cima que não quer que ele ganhe. Algumas pessoas interpretaram isso como... ele tá falando mal de Deus, não sei o quê. Eu não acho isso. Eu não acho que ele queria falar isso. Mas parece... O que ele quis dizer é que parece que tem alguma divindade que não seja Deus, que fala, não, esse cara não vai ganhar, porque parece que tudo de azar acontece com ele. Vamos voltar no tempo para entender. Ele estreou na Williams em 2019. A Williams de 2019 era uma porcaria. Era horrível. Um dos carros mais horríveis que eu vi toda a minha vida dirigindo. Cara, muito ruim o carro da Williams. Muito ruim. Dá pra fazer um mano a mano com o Aston Martin desse ano. É um carro bem ruim. E foi até companheiro do Robert Kubica em 2019, se eu não estiver enganado. Mas, cara, o Russell, ele já começou... Meus bichos, os gatos, o cachorro estão destruindo. Se tiver algum barulho por trás, é isso, tá? Talvez... Enfim.
Mas o que eu estava falando é que o George Russell já começou bem complicado na Fórmula 1. Aí começou na Williams, começou uma equipe de baixo pelotão, que não, a Williams estava bem complicada. Depois foi melhorando um pouco, até que chegou 2020. 2020, o Lewis Hamilton, ele já com o título garantido, ele acabou tendo Covid na época da pandemia, lembrando que mudou o calendário e tudo, o Lewis teve Covid, e com isso ficou uma vaga para Mercedes, no carro da Mercedes. Chamaram o George Russell. Ou seja, era uma bela oportunidade para o George mostrar, ó, eu sou um piloto bom, eu sou um piloto, um jovem talento que pode um dia ser campeão mundial. Só que essa corrida do GP do Shakir, lembrando, teve duas corridas no Bahrein, uma foi chamada de GP do Bahrein e outra GP do Shakir, porque mudaram o traçado para meio que oval, não exatamente oval, mas não é o tradicional, não tem as curvas de dentro, a curva 14, enfim, todas aquelas curvas lá. O George Russell, ele sofreu uma maré de azar horrível, foi estratégia ruim da Mercedes, enfim, tiraram a vitória do George Russell. Beleza, também teve o Pérez que correu muito bem e tal, que conseguiu sua primeira vitória, que foi importante para ele conseguir a vaga para Red Bull. Mas, cara, foi uma maré de azar pro George Russell. Parece que a Mercedes, sem o George Russell, é outra equipe. Daí quando chega o George Russell, pronto, vira uma equipe de capacidade intermediária, como posso dizer. Não desmerecendo as equipes intermediárias, mas no sentido de, pô, parece que a Mercedes vira Williams quando tá no comando do George Russell. É um azar inexplicável com esse jovem britânico. Agora, bem, mas não tão jovem, mas tudo bem. E daí, quando ele chega na Mercedes em 2022, lembrando, 2021 a Mercedes tinha disputado o título com a Red Bull. Chega em 2022, a Mercedes perde essa frequência em vitórias. O Hamilton não consegue ganhar, consegue chegar no pódio e tal, mas fica mais entre a Red Bull e até Ferrari passa da Mercedes. Ou seja, o Russell chegou lá substituindo o Bottas e tal, pô, cheguei na Mercedes, finalmente saí da Williams, vou conseguir bons pontos, posso conseguir vitórias. No final ele conseguiu vitória, foi lá no GP de Interlagos e tal, mas, cara, demorou. Aí também a equipe decaiu comparado a 2021. Passamos 2023, que foi domínio da Red Bull. Passamos 2024, aí sim teve vitórias do Russell, inclusive, teve vitórias do Hamilton. Chegamos 2025 e agora chegamos 2026. Agora 2026, a Mercedes tem um carro de ponta. A Mercedes é sem dúvida o melhor carro da temporada. E daí quando chega a hora do Russell falar, pô, esse é o ano que eu posso ser campeão, começa a vir o Antonelli, que, claro, o Antonelli tá correndo muito bem, o Piá com 19 anos tá destruindo. Só que também a gente tem que relatar as falhas que está acontecendo no carro do Russell. Essa falha aí de confiabilidade durante a corrida, cara, as pessoas falam, o motor Mercedes é bom, só que tem falhas de confiabilidade. Será mesmo? Sim, tem falhas de confiabilidade, mas parece que essas falhas estão acontecendo mais em um carro do que no outro. Porque o que o Russell teve que gastar de peça para trocar, peça eletrônica, peça no motor, comparado ao Antonelli, é bem diferente. O Antonelli, sim, uma hora ele trocou peça e tal, mas não tanto quanto o Russell. E então a gente volta para o GP do Canadá, onde ele saiu do cockpit, puto da vida, vou falar a palavra, né? Ele saiu indignado, batendo, jogando aquela proteção, esqueci o nome mas que deixa encaixado o piloto do cockpit, um protocolo de segurança do carro, joga na pista, bate no volante, toda aquela coisa lá. Sim, o George Russell, ele costuma ficar estressado, mas eu entendo, porque parece que tá numa maré de azar. Parece que literalmente tem o Doutor Destino, agora pegando a Marvel, acabando com o destino do moleque.
Então, se por acaso o George Russell for campeão, porque querendo ou não, tem chance de ser campeão. A gente não acreditava tanto no Norris ano passado, e a gente viu, o Lando Norris conseguiu fazer uma virada de campeonato em cima do Oscar Piastri. Ah, mas o Oscar Piastri pipocou. Pipocou, mas continua sendo mérito do Norris. Norris conseguiu ser mais consistente no campeonato, apesar de também, como o George Russell, ter tido problemas no Canadá. Apesar que a falha do Norris foi mais dele, menos do carro. No caso do George Russell foi do carro. O George Russell naquele momento estava disputando muito bem a corrida com o Antonelli e acabou abandonando. Olha só, é um déjà vu. Então, se por acaso o George Russell conseguir ganhar esse campeonato de 2026, o que não é impossível, mesmo com essa desvantagem que está começando a ter de menos peças para poder tocar, o Antonelli dizem que a reencarnação italiana do Ayrton Senna, conseguindo fazer corridas sensacionais, conseguindo vitórias e tudo. Acho que sim, tem chance do George Russell ser campeão. Ainda tem muitas corridas para acontecer uma virada, para acontecer qualquer coisa. O campeonato ainda não acabou. O campeonato não acaba na sexta, sétima corrida. Acaba lá pela 25ª, 24ª, como é o calendário da Fórmula 1. Mas o George Russell é um piloto azarado. É um piloto que dormiu com a bunda virada para Plutão. Se dormir a bunda virada para a Lua dizer que é sorte, eu criei esse ditado. Não sei se alguém criou antes que eu, mas pelo menos eu pensei na minha cabeça que dormir com a bunda virada para Plutão, que antes era considerado planeta e depois foi considerado planeta não. Mini planeta, não sei o que. Cara, tu tá com azar. Tu tá com azar. E é o caso do George Russell. Mas é basicamente isso que eu ia falar sobre o George. Ó, já é 11 minutos de vídeo. Mas o piloto, ele é muito azarado. Ele é muito azarado. Agora vamos falar da Haas, vamos falar do Esteban Ocon. Eu tinha falado brevemente no vídeo da análise da última corrida, mas o que está acontecendo de fato com o Esteban Ocon? A questão é que a relação dele com o Hayao Komatsu não está boa. O Komatsu chegou na Haas mudando tudo, mudando filosofia da equipe, comparado ao Gunther Steiner, que ele era mais briguento, enfim, a gente sabe como é o Gunther Steiner. É carismático pra gente ver no Drive to Survive, ele pé da vida, mas o Hayao chegou com uma outra metodologia e pelo que estamos vendo, tá funcionando. Ele tá fazendo a Haas ser uma das melhores equipes do grid intermediário, junto com a Alpine, a RB, seja o que for. Acho que até melhor que a RB no papel. Mas, mesmo tendo o Oliver Biermann, que é um bom piloto, tem o Esteban Ocon. E o Esteban Ocon não está fazendo boas corridas. Teve o 10º lugar no máximo no GP do Japão. Mas com o que o carro tem hoje, o Ocon não está indo bem. E a gente tem que levar em consideração por que o Ocon foi contratado na Haas. O Ocon ele foi contratado na Haas porque eles queriam um piloto experiente para ser companheiro do Oliver Biermann, para eles não precisarem ajudar tanto. Claro, eles vão ajudar o Ocon quando for necessário, mas é um piloto que sabe se virar. Porque quando um piloto novo, seja o Bortoleto também, não só o Oliver Biermann, claro, que é o caso da Haas, mas também o Bortoleto, o Franco Colapinto, o Jack Lindblad, eles precisam de um auxílio para entrar. Da mesma forma do Bortoleto, na Sauber, era o Bortoleto e o Hülkenberg. O Hülkenberg já é um piloto experiente que consegue se virar, é um piloto experiente que consegue se virar. Porque ter, querendo ou não, 2 pilotos novatos acaba complicando um pouco. Claro, tem equipes que fazem isso, mas acaba complicando um pouco. É sempre bom ter um piloto experiente, como o caso do Esteban Ocon, que já está na Fórmula 1 desde 2016, quando pilotava pela Major, pela extinta Major, depois foi pela Force India, como a gente sabe. Só que o Ocon está se complicando, e daí a atenção que é para ficar mais pro Biermann acaba também tendo que ser balanceada pro Ocon, sendo que o foco é para ajudar o Biermann. E a gente vê o Esteban Ocon se complicando, e soma isso outro fato. O Ocon, ele é um piloto com uns bastidores bem tensos. Não só agora com o Hayao Miyazaki, eu misturei Estúdio Ghibli. Hayao Komatsu.
Lá no Michio Miyazaki, perdão. Se eu falei Miyazaki antes, perdão, tá? Eu fico com o Estúdio Ghibli na cabeça, mas tudo bem. O Komatsu tá tendo provavelmente umas intrigas com o Ocon dentro, porque, pô, é pro Ocon se virar e tal, ele não tá conseguindo. Só que o Ocon ter bastidores tenso não é a primeira vez. A gente pega 2017, ele já tinha um bastidor tenso, teve tretas com o Sérgio Pérez, mas ele depois acabou saindo no final de 2018, quando a Force India virou Race Point, enfim. Ele e o Pérez tretaram muito nas pistas, até um pouco fora. Mas a saída dele, acho que nesse caso, mesmo tendo a intriga do Pérez, que ou não, se não fosse a compra do Lawrence Stroll, que trouxe o Lance Stroll, o filho dele, para a equipe pilotar a partir de 2019, acelerou sim o processo de tirar o Ocon da equipe, mas acho que uma hora ou outra o Ocon ia sair da equipe, da Race Point. Depois ele foi para a Renault, em 2020, foi companheiro do Daniel Ricciardo, aí com o Daniel Ricciardo foi tudo certo. Mas depois chegou 2021, a Renault virou Alpine, o companheiro de equipe foi o Alonso. Ele teve intrigas com o Alonso também. Parece que o Alonso, a gente sabe como o Alonso também, ele também não tem um bom histórico com companheiros de equipe. Mas é mais uma intriga na conta do Ocon. Chega na Alpine de novo, agora o Ocon como piloto mais experiente, ele não saiu da equipe, o Alonso acabou saindo para Aston Martin. Chega o Pierre Gasly. O Ocon também teve intriga com o Pierre Gasly. Tanto que ele saiu por causa daquela batida lá no GP de Mônaco, fora outras coisas. Fora também que ele e o Gasly, eles já não tinham um clima bom, eles doidavam nos karts, não sei o que, tiveram alguma intriga no kart, quando ele era jovem, ou até fora das pistas, alguma coisa que não faz eles serem tão próximos. E o Ocon teve problema com o Gasly de novo, com mais um companheiro de equipe. Ou seja, pelas contas, são 3 companheiros de equipe. São 3 intrigas dentro dos bastidores de uma equipe. Beleza, pelo que eu sei, ele não teve nenhuma intriga direta com o Antonelli, com o Oliver Biermann, mas é a 4ª intriga que ele tem dentro de uma equipe, que é com o Hayao Komatsu. Deixei o nome ali para eu saber pronunciar. Então, por causa disso, isso pode acelerar o Ocon até sair na metade da temporada. Se alguém pudesse chutar um piloto do grid atual que sairia, seria o Ocon. Até mais que o Stroll. Porque, bem, o Stroll, né, o pai dele é rico e a gente sabe como é. Toda aquela coisa lá. Mas o Esteban Ocon tem muita chance de sair por causa disso. Porque uma coisa é você ter um piloto indisciplinado, mas sabe correr bem. Agora, tem um piloto que é supostamente indisciplinado e ao invés de trazer em compensação bons resultados, ele não traz bons resultados, aí só piora o clima da equipe. Porque beleza, tem gente que não vai, tu tendo bom resultado e sendo uma pessoa difícil de lidar, vai te mandar embora do mesmo jeito. Mas vai ter gente que vai querer te manter. Agora, se tu for os dois, desempenho ruim e relacionamento ruim, vou te mandar embora. Isso é qualquer coisa, não é só na Fórmula 1, é em banda, é em trabalho, é em tudo na vida praticamente. E por causa disso o Ocon pode sair. Se ele tivesse um desempenho melhor, eu acho dificilmente que ele sairia. Mas como está acontecendo toda essa coisa, ele não está conseguindo correr bem com a Haas, que agora, principalmente nessa temporada, está com um carro bom, tem a chance dele ir embora. É basicamente isso que eu queria falar do Esteban Ocon. Comentei o que vocês acham, comentem se vocês concordam ou discordam. E agora vamos falar sobre as Ferraris e McLarens. Bem, o desempenho dessas duas equipes na última corrida no Canadá a McLaren, no caso, foi ruim. A McLaren foi ruim. Teve abandono do Lando Norris e o Oscar Piastri fora da zona de pontuação. No caso da Ferrari, teve o pódio do Hamilton, que é algo muito bom, bela corrida do Hamilton, mas teve o Gasly. Eu tô errando o nome tudo. Acabei de dar um tapão em mim, porque tá louco também, não precisava, né? Exagerei na dose.
Mas o Charles Leclerc, ele teve problemas no carro. O Charles Leclerc teve problemas no freio. Então, o fim de semana não foi o melhor para o Charles Leclerc. Esse fim de semana no Canadá foi bem desgastante para ele. E apesar disso, a Ferrari é considerada uma das favoritas para o fim de semana do GP de Mônaco. Claro, tem a Mercedes, mas a Ferrari pode conseguir um bom resultado, pode conseguir pódio, seja com o Hamilton, seja com o Leclerc. Podem ficar à frente da McLaren. Então, a Ferrari, mesmo com esse problema que teve com o Leclerc aí no GP do Canadá, pode fazer bons frutos, pode colher bons frutos no GP de Monte Carlo. Ainda vamos ver. Porque até o Lando Norris comentou, cara, a Ferrari tá muito bom. E até o André Stella concordou, a Ferrari tá bom. A gente tem que, vamos buscar um bom resultado. Não vamos dizer, a outra equipe tá boa. Então, vamos ficar por aqui mesmo. Não, vamos buscar o resultado. Vamos buscar bater de frente com a Ferrari. E é o que a McLaren vai tentar fazer. Vai buscar ver os erros que aconteceram no Canadá, os erros de confiabilidade, do abandono do Norris, o desempenho do Oscar Piastri, que não foi bom, ele ficou lá no grid intermediário, ficou lá pela 11ª posição, não pontuou no caso. Então, a McLaren vai querendo não disputar. Agora, esse relato do Norris acho que até mudou um pouco a minha opinião, porque eu tava com a sensação, vocês até, eu acho que eu já falei aqui, que eu tava com a sensação que a McLaren era até considerado o segundo melhor carro do grid, por causa do Lando Norris, por causa que a McLaren tinha sido recém-campeã, e a McLaren tava tendo boa frequência. Agora parece que a Ferrari tá voltando, porque a Ferrari já tinha aquela coisa de se adaptar ao regulamento, tinha a bela largada, então tá uma disputa entre essas duas, em saber qual que é o segundo melhor carro. A primeira, sem dúvida, é a Mercedes. A quarta potência é a Red Bull, que tem o Verstappen e o Rajah, que estão correndo bem, mas a Red Bull não está conseguindo bater tão de frente com essas equipes. Beleza, o Max Verstappen conseguiu o seu primeiro pódio aí, conseguiu o terceiro lugar, o primeiro pódio da temporada. Mas a disputa está mais entre a McLaren e a Ferrari. E é algo que a gente vai ver no GP de Mônaco, é algo que a gente vai ver nas outras corridas, para chegar numa conclusão qual que é, de fato, por enquanto, a segunda melhor equipe. Eu não tenho uma conclusão direta. Eu tinha a sensação que era a Ferrari no início, depois eu tive a sensação que era a McLaren. Cara, tá assim, mas vamos ver do que vai acontecer no GP de Mônaco. Bem, era mais essas coisas que eu queria ter comentado hoje, sobre o azar do George Russell, sobre o clima tenso do Esteban Ocon com Hayao Komatsu. Quase que eu ia falar Miyazaki de novo. Tem que tirar esse Miyazaki da cabeça quando eu vou falar de Fórmula 1. Depois eu assisto o Vidas ao Vento, o Castelo Animado, enfim, os filmes do Estúdio Ghibli que são muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Mas enfim. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso, gurizada. Comenta o que vocês acharam da corrida. Ou até do jogo do Brasil. Gostaram da vitória. Se reserva jogar melhor que os titulares. Acho que o fato que todo mundo vai concordar é que os reservas jogou melhor que os titulares. Jogaram bem melhor. Bem melhor. E é algo, certeza que o Ancelotti percebeu. O Ancelotti vai lá e dá uma mexida. Falando em futebol, eu vou ver se nessa semana ainda eu faço outro vídeo com a Alejo, no International Superstar Soccer Deluxe. Eu vou ver se eu consigo gravar no computador. Eu tô vendo aqui se eu consigo fazer o computador ficar bom, ficar de boa para gravar, que recurso tem. É só ver se não tem nenhum problema de software do Windows, aquelas coisas lá. Porque o Windows, querendo ou não, sempre dá uma vacilada, né? Beleza que o joguinho do Super Nintendo não incomoda tanto um computador, um notebook, mas é para precaver, né? Vamos precaver para não dar problema. Mas é isso, gente. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E eu tô vendo a série da Netflix do Brasil 70, a saga do Tri, tá muito. Eu vi o primeiro episódio. Tô achando muito legal. Eu vou procurar assistir o segundo episódio hoje.
Cara, Brasil 70, o Brasil que foi tricampeão, Pelé se consagrou como rei e teve tudo. Ele fazendo gol de cabeça, gol do Carlos Alberto, nosso capita, Jairzinho artilheiro. O Jairzinho fez gol em todos os jogos, cara. O Jairzinho, todos os jogos tinha um gol dele. No jogo da Inglaterra, que foi 1-0, que teve a defesa do século lá, que o goleiro defendeu a cabeça do Pelé, teve gol do Jairzinho, que foi fundamental para deixar o Brasil na frente. E o Brasil foi, né, líder do grupo, o grupo da morte, que é o quê? Inglaterra, Tchecoslováquia e Romênia, junto com o Brasil, claro. Depois o Brasil pegou o quê? O Peru, que era uma boa seleção, nos anos 70. Uruguai, nem preciso falar, o jogaço do Pelé, ele não fez gol, mas foi um jogaço dele. E a Itália na final. Então, realmente um caminho de campeão, hein? Pelo amor de Deus. Acho que nessa semana eu vou ver se eu faço uma gameplay com o Alejo. E até sorteio. Vou ver se amanhã eu faço o sorteio da Copa que eu vou fazer com o Alejo no meu canal. Nesse canal aqui. Se eu tiver sorteio, acho que vai ser lá por amanhã, por quarta-feira, um desses dias aí, beleza? Mas é isso. É mais isso que eu queria comentar. Um forte abraço para vocês. E valeu! Fui!